Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje, agradecendo primeiramente a Jesus e a espiritualidade amiga desta casa. Vamos convidar nosso irmão Rogério para fazer a leitura de preparação do ambiente. Boa noite a todos. Responsabilidade e fuga. O sucesso, afirmas, surge sempre em teu caminho, levando-te à desesperação. Movimentaste, por isso, da depressão à revolta, sem estágio no equilíbrio. Planos que vitalizas não se concretizam e ideais que acalentas se diluem. Sob a imposição de pensamentos deprimentes, a fuga se te afigura a solução. Fuga ao dever, fuga sacrificando a dignidade, fuga ao trabalho em desprezo à sociedade, fuga à responsabilidade atendendo os sentimentos inferiores. Não te enganes, acalentando soluções falsas que nada resolvem. Os compromissos adiados reaparecem com maior complexidade. Luta é clima de conquista pessoal, de que ninguém consegue isentar-se. Cultiva a humildade e a parcimônia. Confia em Deus e as coisas mudam de aspecto. Se te vires impelido à fuga, livra-te das lamentações, recorre à meditação e unge-te do poder da prece, que te dará coragem e alegria para atender os compromissos redentores. Marco Prisco, pelo médium Divaldo Franco. Que assim seja, uma bela mensagem, né, para nós refletirmos. E para fazer a prece inicial, convidamos Vera Ferraz. Boa noite. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos, respirar profundamente, inspirar e expirar, serenar os corações, tranquilizar as nossas mentes, para que nesse instante nós possamos estar aqui inteiros. E inicialmente expressar o nosso sentimento de gratidão pela oportunidade que nos tem sido dada e aproveitada de estarmos aqui, visualizando a figura serena do Mestre Jesus, que tem sido o nosso alimento nutridor da alma, e pedir a Jesus que a nossa luz seja mais iluminada a cada dia, a cada aprendizado. Agradecendo também a Kardec, Allan Kardec, esse espírito tão iluminado que veio nos trazer conhecimento, nos livrar da cegueira, da ignorância. Então vamos pedir a Jesus que nos conforte e que possa interceder hoje aqui para que nós possamos ter uma boa comunicação. Que o nosso irmão Eliseu possa nos trazer hoje e deixar conosco um pouco do que ele aprendeu. Que o tema de hoje seja mais uma força para que nós possamos caminhar com discernimento e perseverança rumo à evolução. Pedimos as tuas bênçãos, Jesus, e pedimos que permaneça conosco por essa hora. Que assim seja.
Então, meus irmãos, vamos dar início à nossa palestra com o tema A Influência do Espiritismo no Progresso. E nosso palestrante da noite de hoje é Eliseu Lopes. Muita paz, meus irmãos. Essa alegria muito grande quando tenho a oportunidade de estar nesta casa. Mas essa alegria e essa felicidade hoje, ela multiplica-se por algumas vezes. Não podemos esquecer que hoje é um dia de festa, um dia onde devemos expressar a nossa gratidão a Jesus por nos ter prometido o Consolador e que este Consolador viria nos trazendo as informações e o conhecimento, onde em parte deles nós havíamos adulterado, mas que também nos traria novas revelações, novos conceitos, para que percebêssemos o verdadeiro sentido da vida e da nossa existência. E eis que em 18 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Numa tradução muito pessoal, eu digo sempre que o Livro dos Espíritos é o livro da vida. É a obra e é o trabalho de Jesus através de Kardec, que trouxe para nós, humanidade terrena, aqueles todos, assim como nós, que têm o privilégio de viver neste momento, nesta atualidade no planeta Terra. Logo é um dia especial, um dia de festa, para todo aquele que já se considera, já se conscientizou na condição de espíritas, mas é um dia de festa grandioso para todo o movimento espírita brasileiro e para todo espírita internacional. Quando Teresa nos convidou no mês de abril e nos ofereceu a data, nós, ao escolhermos o dia 18, não escolhemos porque nos lembramos na hora que era o dia do aniversário do Livro dos Espíritos. Escolhemos. Só fomos nos apercebermos da responsabilidade que estávamos assumindo quando começamos a preparar a palestra. E aí veio, é o dia do aniversário do Livro dos Espíritos. Aí com certeza aumenta e muito a responsabilidade do compromisso assumido. Refletirmos, falarmos um pouco desta obra que, como disse anteriormente, na minha definição pessoal é o livro da vida. Porque esta obra nos traz tudo aquilo que nós precisamos saber. Desde que não façamos só a leitura. Porque quando lemos apenas, nós guardamos na nossa memória, mais recentemente com a tecnologia, armazenamos no nosso HD pessoal estas informações, estes conhecimentos. Mas é uma obra que precisamos nos debruçarmos sobre ela. E é nesse desbruçar, buscando o conhecimento daquilo que ela nos traz, que vai nos permitir nos libertemos
das dificuldades que ainda, infelizmente, nos dias de hoje, carregamos. São muitos poucos dos nossos irmãos espíritas que compreendem a finalidade, que vivenciam ou esforçam-se para vivenciar todos estes ensinamentos que nos traz essa obra. E aí nós iremos começar o nosso trabalho hoje trazendo parte de uma crônica realizada pelo espírito Viana de Carvalho na década de 40. Quando nessa crônica ele faz uma exaltação aos livros espíritas, mas dá um destaque com todo aquele seu conhecimento e com toda aquela sua visão, com referência em especial ao Livro dos Espíritos. Quando falo na década de 40, porque esta crônica ele faz exatamente quando aproximava-se o aniversário dos 149 anos do Livro dos Espíritos. É lógico que no texto nós atualizamos para hoje, que é 161. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Foi Allan Kardec quem o brindou com eloquente entusiasmo e imbatível coragem, lutando contra os preconceitos e as paixões servis, ao apresentar em Paris, em 1857, o Espiritismo. Despido de sofismas e silogismos, das complexidades de sistema e dos conflitos de escolas filosóficas, através de O Livro dos Espíritos, hoje patrimônio da humanidade. Contendo as questões mais palpitantes do pensamento histórico, analisadas pelos imortais, é tese. Síntese de sabedoria em todos os sentidos, que as conquistas da ciência contemporânea vêm confirmando a cada dia. Escrito com clareza meridiana e acessível aos diferentes níveis culturais, tem resistido às revoluções das diversas ideologias sem sofrer qualquer prejuízo de conteúdo ou de forma. Transcorridos 161 anos após a sua publicação. É aqui? Pronto. Está saindo o meu cabelo, gente. Assim eu não saio bem na foto. Base de sustentação da doutrina espírita, desdobra-se em outros que são fundamentais para a compreensão do ser, do destino, da dor, dos objetivos essenciais, quais sejam o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese, em incomparável harmonia entre a ciência, a filosofia e a religião, unindo a razão ao sentimento, a ética à moral, o pensamento à emoção, como ninguém dantes o conseguira. Graças a esse conjunto estrutural, desdobra-se em novos livros de orientação e consolo, de esclarecimento e debate, de informações valiosas e de revelações incomuns, dignificando a vida e todos os seres que habitam a Terra, por elucidar que o processo evolutivo
é inestancável, a todos facultando a glória da plenitude. Por essas razões, exaltamos o livro espírita, nele encontrando Jesus descrucificado e libertado dos mitos com que o ocultaram através dos tempos, retornando ao planeta a fim de erguê-lo na escala dos mundos e impulsioná-lo no rumo do Pai. Escolhemos este trecho para que pudéssemos fazer as nossas reflexões. No que iremos apresentar a seguir, são questões contidas neste livro, onde guardamos a esperança que saiamos todos nós daqui hoje, agradecendo os 161 anos do lançamento dessa obra, mas, sobretudo, possamos nos comprometermos conosco na busca permanente e incessante, durante toda a nossa trajetória, em conhecer com profundidade a misericórdia divina e o amor de Jesus contido nessa obra. Porque muitas das vezes nos deparamos nos estudos e aí a gente se preocupa com a comunicação dos espíritos. Passamos e folheamos de forma às vezes superficiais do livro que encontramos nele que fala das condições morais, que precisamos compreendê-la. Fala-nos da natureza com toda a sua objetividade, chamando-nos a atenção para o respeito que devemos ter por ela. Ou seja, esta obra nos contempla com tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da criação de Deus, na qual estamos inseridos, nos dar o roteiro para que possamos apreciar com sabedoria a busca incessante da felicidade que tanto buscamos e que está a todos nós reservada. Mas nos permite profundamente façamos uma reflexão a respeito da qualidade de justiça que o Pai envolve a todos nós e a todas as criaturas e a todo o seu sistema de criação em profunda sabedoria e em profunda misericórdia. Veja que riqueza esta obra nos traz. As demais obras, com certeza, vieram para tornar ainda mais fácil a nossa compreensão. Mas se fosse só ele, já seria o bastante para nos alimentar e nos esclarecer de tudo aquilo que nós precisamos. Mas a sabedoria divina é profunda, é infinita. O amor de Jesus, igualmente, já sabia das nossas dificuldades. Já sabia da nossa resistência. Já conhecia a intensidade da nossa perseverança no exercício da busca da humildade, que nos ajudasse e nos auxiliássemos vencer o nosso egoísmo, vencer o nosso orgulho, vencer a nossa vaidade.
sabedor disso, nos propôs, através daquele que assumiu diante de Jesus o compromisso deste trabalho, que trouxesse as demais obras no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no céu e o inferno e através da Gênese. Completou todo o círculo de trabalho para que pudesse nos favorecer o verdadeiro despertar. O que em muitos poucos de nós este despertar aconteceu. Estamos acordando aos poucos. Estamos despertando ainda de forma lentamente, mas estamos despertando. Todo aquele que o abraça, mesmo ainda de forma desinteressada, mesmo ainda motivado pelo aspecto da curiosidade, já significa um passo. E é de passo em passo que nós haveremos de compreender todo o significado, todo o convite divino que nos é feito e que nos foi oferecido, para que a verdadeira transformação aconteça conosco e que possamos assim ultrapassar as barreiras de dificuldades de que ainda somos portadores. Aí nós escolhemos 4 questões do Livro dos Espíritos para que possamos fazer hoje a nossa reflexão aqui juntos. Comecemos pela 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Respondem os nossos irmãos espirituais a Kardec: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolido os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Mas na questão 798, que é antes dessa, tem a seguinte pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? É algo muito importante que a gente ouça a resposta, nos sintamos curiosos para darmos continuidade a esse estudo em casa e possamos entender. Aí respondem os nossos irmãos: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais,
sob pena de se tornarem ridículos. Mas aí Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, também nos traz: tal será a religião do futuro, a religião universal. Não será uma instituição fechada, uma ortodoxia regida por estreitas normas, senão uma fusão dos corações e dos espíritos. Eis a missão da doutrina espírita, eis o que nos traz, através do conhecimento, o livro dos Espíritos, preparando-nos para nos tornarmos os eleitos da terra a darem continuidade ao projeto do seu próprio progresso. Este progresso acontecerá à medida que nós progridamos. A que nós possamos, na vivência, exatamente pelo exemplo, vivenciarmos estes ensinamentos, andarmos com estes conceitos, com esta verdade. E é preciso que atentos estejamos, porque muitas já foram as oportunidades que nós já tivemos. Talvez algum de nós esteja tendo o primeiro contato com os ensinamentos dos Espíritos nesta encarnação. Alguns outros já tiveram em outras. E à medida que vamos vivenciando essas experiências, mesmo que ainda estejamos caminhando muito devagar, devemos nos alegrar porque já estamos caminhando. Porque houve um dia em que vivemos a experiência em que não aceitávamos, em que tínhamos todas as dificuldades do mundo sobre os nossos ombros, evitando que abraçássemos, como ainda vemos nos tempos de hoje. O crescimento da doutrina dos Espíritos vai acontecendo e está acontecendo principalmente nas últimas décadas, exatamente pela aproximação destes conhecimentos, preparando-nos para fugirmos daquele campo em que apenas nos aproximamos pela curiosidade de sabermos o que é que acontece no mundo espiritual. Como é que os Espíritos se comunicam, o que podem nos dizer, para que a cada passo que a gente vá adiante, vá quebrando este nível de curiosidade que ainda é muito forte em nós, para que o conhecimento, amparados na razão, na inteligência de que somos portadores, nos torne criaturas cada vez mais sábias na compreensão destes ensinamentos divinos, que retrata, que refere-se à nossa existência. Não vamos falar de vida, vamos falar de existência, pela condição de imortais que somos. Porque quando fomos criados simples e ignorantes, recebemos todos nós igualmente a mesma oportunidade para que enveredássemos pelo caminho da busca através do trabalho que nos renove, a conscientização desperte para os reais valores que nos aproximarão destes valores divinos que estão aí dedicados a toda a humanidade através desta obra. Na questão 800, pergunta Kardec aos Espíritos:
Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Responderam os Espíritos: conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. Preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Alguns destes hábitos já passaram ou conseguimos vencer, mas alguns outros ainda permanecem conosco. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Faz-nos refletir essa questão 800, a condição impaciente que ainda desejamos que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Apressados como somos, esperamos que as respostas venham no tempo que a gente quer. Porque ainda não nos preparemos para entender que o tempo é o resultado dos esforços, do trabalho e da transformação que estamos operando em nós mesmos. Muitos de nós gostaríamos ou desejaríamos que a nossa vida fosse diferente da vida que vivemos hoje. Nenhum de nós, em sã consciência, gostaria de ter os problemas que nós temos, das dificuldades que nós temos, dos problemas de relacionamento na família, entre a sociedade, no meio dos amigos. Gostaríamos todo que a nossa vida fosse um mar de rosa, onde pudéssemos todos nós contemplarmos a alegria em tudo e em todos, e consequentemente em nós. Mas a gente não para, quando desejamos tudo isso, para entendermos que ainda fizemos ou estamos fazendo muito pouco para nos tornarmos merecedores de tudo aquilo que nós almejamos e desejamos. Mas nos permite também a misericórdia divina, façamos o nosso raciocínio de que, se fizermos cada um de nós uma avaliação do que éramos há 30 anos atrás, e quando começamos a avaliar o que somos hoje, nós começamos pelo conhecimento que estamos adquirindo, entender dois fatos. Primeiro, que hoje já somos um pouquinho melhor do que éramos há 30 anos atrás. Eu só estou colocando 30. Não é? 30 anos só já dá para a gente fazer uma avaliação. Mas o conhecimento também nos alega e nos alerta de que o que nós conquistamos ainda é muito pouco. O conhecimento que nós temos também ainda é muito pouco. Daí a dificuldade de vivermos de forma mais acelerada esse progresso, essa transformação interior, a que todos nós já começamos a entender que sem esta transformação nós não chegaremos aonde queremos chegar. Essa questão também nos permite uma reflexão de que
milenares de que ainda nos nutrimos, nos fez pensar que, ou nos faz pensar, que de repente Deus, no seu amor, na sua misericórdia, deve estar disponível sempre, 24 horas por dia, para atender e resolver os nossos problemas. Nós precisamos de uma vez por toda que o trabalho de Deus ele já fez. Ele só está aguardando que cada um de nós faça o seu trabalho. Ficar em casa diante das dificuldades e pedindo que Deus resolva, significa dizer ainda estarmos equivocados com relação à solução dos nossos problemas. É a mesma coisa quando a gente vem aqui ao William Crookes. Estamos fazendo um atendimento espiritual e a gente começa a pôr que é o espírito amigo que de tão boa vontade estão e encontram-se aqui para nos ajudar. São eles que tirarão dos nossos ombros o peso da cruz que é nossa. Quando aqui chegamos e aqui viemos, o que vamos receber é o alento, é o conforto através do amor, para que despertemos um pouco mais e possamos compreender o que é que está nos faltando fazer para vencer este ou aquele obstáculo. Não é Deus, não é Jesus, nem são os Espíritos. Mas para termos esse entendimento é preciso abraçarmos esta obra que hoje completa entre nós 161 anos com todo o ardor, com toda a vontade de dissecá-lo em profundidade, em toda a riqueza que ele nos oferece, em toda a riqueza que ele nos traz. Eu sou espírita, mas tenho preguiça de estudar. Eu sou espírita, mas vou ao William Crookes todas as quartas-feiras. Como nós temos 52 quartas-feiras por ano, são 52 palestras que eu vou assistir. Eu vou aprender o espiritismo apenas através das palestras. Grande engano. As palestras poderão abordar este ou aquele ponto que de repente podemos nos utilizarmos nas reflexões quando estamos estudando, mas não nos dará o cabedal suficiente de conhecimento sem a ausência, sem a vontade, sem a disposição de querermos estudar o Espiritismo de fato. Quando eu falo estudar o Espiritismo, é estudar mesmo. Muitas das vezes nós fazemos parte de grupos de estudos, está ali a oportunidade para aprender. Mas é preciso nos indagarmos como é que eu estou naquele grupo de estudo. Qual é a finalidade real que me faz estar junto àquele grupo? Se a finalidade for exatamente buscar aprender. Porque eu já reconheço as minhas deficiências e a minha necessidade de aprender. Se eu não venho apenas para fazer um curso A ou curso B, e depois dizer que já fiz os cursos, estou preparado para trabalhar. Se venho apenas para cumprir um compromisso por uma obrigação que eu assumi, eu preciso sair de casa e vir àquele grupo de estudo com o pensamento, com a consciência voltada à minha própria necessidade. E a nossa necessidade é de aprender. Eu costumo dizer que quem aprende começa a exercitar-se. Quando você vê o irmão ou a irmã que já fizeram 50 cursos, mas parece que não desperta para as transformações que tem que operar, é porque ela fez os cursos, mas não aprendeu o que o curso havia e estava ali para lhe oferecer. São reflexões que nós estamos trazendo para que a gente
possa fazer e formar este pensamento, não é aqui, não, é quando a gente sair daqui e for para casa. Quando estivermos no nosso silêncio e dizer, que expositor chato. Falou tanta coisa que eu acho que ele não precisava ter falado, né? Mas talvez aquilo que a gente acha que ele não devia ter falado é o que a gente estava precisando exatamente ouvir. E não poderia existir um dia melhor do que este. Eu já estou há alguns dias assim em festa, eu já pensava aqui no William Crookes, e imaginava chegar aqui hoje, dia 18, dia do aniversário do Livro dos Espíritos, da obra da humanidade, vai ter gente subindo pelas janelas. Tem não, filha, não olhe não, porque não tem não. Tem muito lugar vazio. Porque os espíritas resolvem comemorar de outra forma diferente. Talvez nesse momento, em algum lugar, vivendo a vida. Em algum lugar assistindo o seu capítulo da novela ou o Jornal Nacional para ouvir as notícias ruins de cada dia que a gente ouve. E sequer a gente acorda. Puxa vida, hoje é dia do aniversário do Livro dos Espíritos. Preciso estar lá junto com os irmãos. Para ver, né? Primeiro, me apresentar-me. Aí a gente de repente vê que os desencarnados estão aqui, ó, assim, ó. Agora os encarnados, que é o que mais necessitam, aí estão em alguns lugares diferentes. Logicamente que temos que respeitar. Cada um tem o seu livre-arbítrio e faz do seu livre-arbítrio as escolhas e toma as decisões que deseja tomar. Não devemos censurá-los. Ao falarmos e fazermos essa colocação é para mostrarmos aquela distância em que ainda nós nos encontramos e que com certeza deveríamos já nos encontrarmos em patamar melhor. Não podemos nos desiludirmos, nem enfraquecermos a nossa confiança, porque algo já nos mostra e demonstra que nós avançamos. Nós melhoramos. Nós somos hoje pessoas melhores do que éramos há 30 anos atrás, com certeza. Mas lá no fundo também tem algo que nos diz: você poderia estar melhor do que está hoje. Como você aproveitou ou tem aproveitado o tempo que lhes tem sido concedido? São questões, são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Aí Kardec nos disse, ó, todo mundo sabe disso, né? Aqui praticamente todo mundo sabe. O que resta nos fazer e nos perguntarmos é se nós estamos exatamente procurando fazer tudo isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empreende em dominar suas más inclinações. Estamos fazendo isso? Sempre que esta questão nos vem, nós nos lembramos daquele momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento diferente do que vivíamos há 30, 40 anos atrás. Dizer-se espírita era um incômodo, era uma dificuldade. O espiritismo foi caminhando passo a passo na divulgação e tal. Aí hoje o que é que a gente faz? A gente já não tem vergonha de dizer que é espírita, não é? Até porque a gente chega nos lugares e alguns, eu diria alguns irmãos, um pouquinho de nada imprevidente, faz questão de chegar nos cantos da sua vivência diária e não perde a oportunidade de dizer que é espírita, mesmo que ninguém pergunte. Que é para ser vista como pessoa diferente. Que ótimo. Mas se você quer ser vista como pessoa diferente,
faça diferente. Seja a diferença. Ser espírita, ou dizer-se ou apresentar-se como espírita, é muita responsabilidade. Aquele que nos ouve apresentar-se como espírita, fica olhando para nós dos pés à cabeça, para ver como é que a gente anda, como a gente fala, o que a gente faz ou deixa de fazer. Ou seja, se nos apresentarmos como espíritas, precisamos ter a consciência de que é preciso que os nossos exemplos justifiquem a nossa definição. A melhor maneira é não dizer que é espírita. Pelo menos eu assim acho. Faça com que suas atitudes, seu comportamento, chame a atenção das pessoas. E aí a pessoa venha lhe perguntar que religião você tem, que religião você vivencia. Aí você diz, eu sou espírita. Com aquela serenidade e aquela humildade de quem não está se expondo para a curiosidade alheia. A forma como você vive, como se comporta, como se relaciona, as atitudes que você toma, permitirá que alguém chame a atenção, não pela tua afirmativa, mas pela forma de vivenciar seu dia a dia. Em A Vida Responde, aí Emmanuel nos traz exatamente esta parte. A influência do Espiritismo, em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando, com a verdade a nortear-lhe a marcha redentora. E no livro As Leis Divinas, de Rodolfo Caligares, ele também nos traz. O Espiritismo é um desses movimentos e se destina não apenas a abrir um campo diferente de pesquisa à ciência, mas principalmente a marcar uma nova era na história da humanidade. Pela profunda revolução que provoca em seus pensamentos e em seus ideais, impulsionando-a para a sublimação espiritual pela vivência do Evangelho, pela vivência das leis morais, pela vivência ética de cada dia em todo o nosso proceder. Na questão 801, aí pergunta Kardec: por que não ensinar os espíritos, em todos os tempos, o que ensinam hoje? Responderam os espíritos: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai. E aí Jesus, texto conhecido de todos nós, nos disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Se ele estivesse aqui nesse dia aqui conosco, ele ainda diria a mesma coisa. E ainda tem muita coisa que ele
poderia dizer, e não diz, porque ainda não nos preparamos. Passou 2000 anos e nós não nos preparamos. Mas aí ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O que será esse fique eternamente convosco? O que a gente aprende fica conosco. É patrimônio inseparável daquele que aprende. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. A todos nós que abraçamos e estamos recebendo a oportunidade do conhecimento que este trabalho do senhor Hipólito Leon Denis Arrivai, conhecido por todos nós como Allan Kardec, é essa força divina que ficará conosco. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Todos nós conhecemos esse texto do Evangelho, nem que tenha sido lendo no Evangelho no lar, ou um dia a gente abriu e leu, né? Aí a gente acha bonito, forte, porque é forte, mas a gente não se debruça para entender cada frase, o que quer dizer. Aí a gente fica sonhando. E depois desse sonho a gente acorda, e quando acorda a gente não se lembra mais nem o que começou a sonhar. Na 802, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, porque não apressam os espíritos esse progresso, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos meios incrédulos. Vivemos isso ainda hoje. Aonde tiver um local que apresente ou procure vivenciar com expressão de sucesso todo esse trabalho que a espiritualidade nos ensina, porque quando nós buscamos estes ambientes, não estamos buscando o aprendizado, estamos buscando o sensacionalismo das apresentações que nos satisfaz, que por ora nos atende. E aí responde os espíritos: desejareis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes, ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Utilizar deste poder, deste instrumento de que todos nós somos portadores, com toda a sua riqueza de inteligência e sabedoria. E aí encontramos em João 8,12, essa afirmativa que nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. O que é seguir Jesus? Não é mentalizar Jesus na frente caminhando e a gente atrás. Quando Jesus disse, queres me seguir, vai lá, dá tudo que tens, distribui com os pobres, mas pega a tua cruz e segue-me. Quando a gente se lembra ou lê esse texto, aí a gente já imagina com a cruz nos ombros, Jesus com a dele, como se Jesus tivesse cruz, e a gente tem que seguir Jesus carregando a cruz, que é nossa. É preciso ver que a cruz que é nossa não é cruz. É a cruz das nossas dificuldades, é a cruz da nossa ignorância. Ignorância esta que nos motiva a alimentar a quem nós não devemos alimentar. E lembrando daquele conto que fala sobre os dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. E o lobo bom, e alguém pergunta ao sábio, qual dos dois lobos que brigam tanto vai vencer? Qual é a resposta do sábio? Vencerá aquele que você alimentar. Que tenhamos isso dentro de nós. O Eliseu vai lutar para alimentar o lobo bom. Eu não quero dar comida ao lobo mau, porque eu já estou cansado de ter sido mau. Então vamos trabalhar para que eu alimente o lobo bom que existe. Não acontecerá milagres. Eliseu é como um irmão que trabalhamos aqui junto, que hoje está na espiritualidade, e quando ele se apresenta, que se comunica, ele diz, meu irmão, meu amigo, na linguagem simples que ele usava quando por aqui passou. Ninguém virá santo do dia para a noite. Ouço muito isso. Isso é uma grande lição. Você chega na espiritualidade, vai compreendendo uma série de coisas. Primeiro a gente descobre o que a gente fez e que devia não ter feito. Se arrepende. Aí a gente vê o quadro da nossa vida girar em torno de nós, mostrando-nos isso. Então, meus irmãos, que seja ainda um resto de noite de muita alegria e que possamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a infinita bondade na sua misericórdia de nos ter concedido a oportunidade de termos e recebermos em nossas mãos esta obra que tem o poder de nos renovar e de nos fazermos felizes a todos. Muita paz e um feliz aniversário para o Livro dos Espíritos. Queremos agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco, Eliseu. Muito obrigada. Queridos, vamos agora continuar com os nossos trabalhos. Primeiro, eu gostaria, antes de fazermos a nossa prece final, eu gostaria de divulgar aqui o seminário que vai ter aqui, acontecer aqui no dia 19 de maio. No dia 19 de maio, com o tema Educação Espírita e Tradicional. E a expositora é Iris. Então, as inscrições estão sendo feitas aqui no William Crookes e também pelo site. Queremos divulgar também o 4º Congresso Espírita Alagoano, com o tema Os Construtores do Amanhã. Os palestrantes serão Marluce Ferreira, Calci Roriz, Jorge Godinho, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira, Marcel Mariano, da Bahia, Haroldo Dutra, de Minas Gerais, Leonardo Machado, de Pernambuco, e uma participação especial de Raul Teixeira, né? Ele não vai dar palestra, mas ele vai fazer uma participação junto de todos nós. Então, o início é 6 de julho. 6, 7 e 8 de julho, no Centro de Convenções. As inscrições podem ser feitas na Federação e também pelo site da Federação. Certo?
E o Robério, aqui da evangelização, está avisando que no próximo sábado teremos um evento, né, dos evangelizadores na federação, às 9 horas, né, Robério? Certo. Então, vamos agora para a nossa prece final com Tereza. Meus irmãos, vamos continuar nos mantendo em sintonia com o alto. Fixar o nosso pensamento na figura do amado Jesus. E vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Ti, Jesus, nosso irmão maior, por tantas dádivas, tantos benefícios que nos têm sido concedidos no decorrer de nossas vidas. Queremos Te pedir, Jesus, que abençoes esta casa, seus mentores espirituais, seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, e demais frequentadores. Sobretudo, aqueles que aqui adentram, em busca de uma palavra de conforto, de um esclarecimento, de um alívio para suas dores, seus problemas, suas dúvidas, seus males físicos e espirituais. Queremos Te pedir, Jesus, sobretudo e em especial, para aqueles nossos irmãos que vivem nos hospitais, nos hospícios, nas prisões, aqueles que vivem pelas ruas, mal vestidos, famintos, muitos dormindo nas calçadas, porque não tem sequer um teto para se abrigar. Aqueles que se entregam às drogas ou a outros vícios. Os que estão trilhando mau caminho, praticando assaltos, assassinatos, estupros, tantos crimes hediondos. E aqueles, Jesus, que estão aflitos, em depressão, alguns tão angustiados que já beiram o desespero, porque já lhes fenece a esperança de dias melhores, já lhes fenecem a fé, a confiança em Ti e em Deus, nosso Pai, que tudo vê e a tudo provê. Ampara e conforta, Jesus, todos esses nossos irmãos, tão necessitados do Teu amor e da Tua misericórdia. Pedimos ainda que abençoes todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, e também aqueles que não puderam comparecer. Ajuda-nos, Jesus, em nossa caminhada. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. E que Tua Mãe, amorosa Maria de Nazaré, continue a velar por nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, queremos agradecer mais uma vez ao nosso irmão Eliseu, agradecer a presença de todos vocês, enviar um forte abraço aos nossos irmãos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita